Episódio 1 da competição de design de hélice do teste de voo RC. Há 6 semanas, fiz um vídeo explicando as regras do torneio e a configuração deste drone para avaliar automaticamente a eficácia de qualquer hélice acoplada. Desde então, houve mais de 50 inscrições e escolhi imprimir 24 delas. Já testei todas as 24 hélices, mas como são muitas para um único vídeo, vou dividir em 3 vídeos. Analisaremos 8 hélices em vídeo. No final do terceiro vídeo, anunciarão os vencedores gerais. Os prêmios são créditos na PCBWay. O primeiro, segundo e terceiro colocados recebem, respectivamente, 300, 200 e 100 dólares. Neste vídeo, testarei essas hélices. Vamos conhecer nossos primeiros 8 competidores. A primeira inscrição nesta competição foi de alguém que simplesmente baixou a hélice base e a reenviou sem alterações. Eles sugeriram usar uma cobertura super hidrofóbica. Recebi muitos comentários no passado sugerindo que eu deveria experimentar revestimentos super hidrofóbicos em hélices e cascos de barcos. Então, pensei que essa competição é a oportunidade ideal para testar. Testarei a hélice base antes e após aplicar o revestimento super hidrofóbico para verificar diferenças. Para quem não viu o vídeo introdutório, a hélice base é como uma hélice de barco média, um ponto de referência para comparar todas as outras hélices. Cheguei a este design testando um monte de variações diferentes de diâmetro e ângulo de inclinação, e isso é o que funciona melhor com o nosso motor dado. Então, a primeira submissão real é a Twin Turn-Up e foi enviada por Josh Fisk. Ele diz que a ideia aqui é reduzir o arrasto ao passar para 2 lâminas, em vez de 3, e ele também fez uma ponta aerodinâmica no final do cubo, para esperamos eliminar aquela área de estagnação que estávamos vendo tanto na simulação do modelador de ar, quanto nas imagens da GoPro subaquática das hélices de linha de base. Perguntei a cada concorrente qual era o nível de confiança de que eles venceriam, e o de Josh era 5 em 10. Provavelmente, essa hélice terá um desempenho superior à linha de base. É comumente aceito que 2 lâminas são mais eficientes que 3, pois podem ser mais longas. Acho que a maioria dos barcos usa hélices de 3 lâminas porque reduz a oscilação de precessão giroscópica que você obtém com 2 lâminas, e também tenta obter mais empuxo máximo de um diâmetro menor, porque você sabe que não quer que suas hélices fiquem muito baixas e depois saiam da água. Então é por isso que eu acho que 3 lâminas são mais comuns. Nosso próximo concorrente é o Spin Doctor, e isso foi enviado por Jacob. Ele diz que realmente usa essa hélice em sua prancha e foil. É comparável a uma hélice da série B. Para aqueles de vocês que não conhecem a hélice da série B de Wageningen, eu não sei como dizer isso. O design da série B de Wageningen é provavelmente o mais popular para hélices de barco no mundo. Sabe, aquele que se parece com isso. Você certamente já observou diversos navios grandes e barcos variados. Jacob tem 60% de confiança e essa hélice se assemelha bastante à hélice toroidal que Heinrich da Friendship Systems criou para mim, mostrada no primeiro vídeo. Aquela hélice superou a base e parece quase idêntica a esta, então suponho que esta também superará a base. A próxima é a hélice de deslizamento em anel e foi enviada por Frank Sproat. Ele quer reduzir o arrasto, eliminando os vórtices de ponta e garantindo o fluxo gradual de água para a hélice. Contudo, a confiança é só 4 em 10. Vou imprimir algumas dessas hélices maiores e mais complexas em fabricação digital direta, pois consumiriam muita resina, e sinceramente não estou muito confiante de que o resultado seria bom. A falta de confiança se deve ao formato de Batman dessas lâminas. Eu nem sei como descrever isso. Mas a corda da ponta, sendo como 180 graus, vai apresentar muita resistência à rotação para funcionar bem. Imprimindo hélices em fabricação digital direta na Prusa XL. E estou usando polietileno tereftalato de glicol para a própria hélice e ácido polilático para o material de suporte. E o ácido polilático não adere ao polietileno tereftalato de glicol. Portanto, fica fácil remover o material de suporte, o que é bom. Outro pensamento meu é que existe muita área de superfície na extremidade do diâmetro da hélice, onde as coisas se movem mais rápido na água. Então vai haver uma tonelada de arrasto parasita nisso. A seguir, temos que um diâmetro maior, entre parênteses, é melhor. Isso foi enviado por NerdMill. Ele afirmou que, ao invés de preparar-se para a defesa de sua tese de doutorado, desenhou este acessório usando a ferramenta JavaProp. O objetivo era maximizar a extensão com o volume de impressão permitido, usando lâminas de alta relação de aspecto com confiança 6 de 10. O que é isso com todos esses baixos níveis de confiança, pessoal? Tenham um pouco de fé em seu design. Logo, planadores usam lâminas longas e estreitas por sua eficiência. Eles têm uma boa relação sustentação-arrasto. A questão é, o conceito se aplica a hélices? Acho que provavelmente se aplicará se eles não quebrarem.
Todas as hélices são impressas na Formlabs Form 3 Plus com resina cinza Pro, um material muito forte. É ótimo para uma impressora de resina, mas essa é uma lâmina fina e vamos aplicar 400 watts de energia. Se não quebrar, acredito que essa hélice será bastante eficiente. A impressão em resina é ideal para hélices, pois evita as pequenas linhas de camada de uma impressora fabricação digital direta. Portanto, possui um acabamento liso que deve diminuir o arrasto parasitário e, esperamos, ser muito eficiente. A seguir temos nódulos e penas, e isso foi enviado por James D., que é um engenheiro de design de produtos. Esta hélice é basicamente idêntica à hélice de referência, mas tem a borda de ataque de uma barbatana de baleia e a borda de fuga de uma asa de pássaro. Ele crê que essas características naturais adicionam vórtices para diminuir a separação de fluxo e potencialmente aumentar a eficiência. Sua confiança é de 70%. Há alguns meses, muitas pessoas me enviaram um vídeo sobre hélices biônicas, sugerindo que adicionar tubérculos, como os encontrados em barbatanas de baleias, pode retardar a separação de fluxo, permitindo que a lâmina opere em um ângulo de ataque mais alto e torne as lâminas mais silenciosas. E no final desta série de vídeos, então no terceiro vídeo, vou usar um microfone subaquático para medir os níveis de ruído de algumas dessas hélices, então não se esqueça de se inscrever para não perder todos os vídeos. Acredito que essa hélice possivelmente não será mais eficiente que a base, mas pode ser mais silenciosa, o que é interessante. A hélice Paunovic foi enviada por Nenad Paunovic, e ele diz que esta é uma hélice, com patente pendente, que usa um novo design complexo de lâmina, e provou ser mais silenciosa e eficiente do que uma hélice de drone regular. Enviei um e-mail a ele, pois sua submissão original tinha bordas de fuga finas demais para a impressão. No e-mail, também expressei minha intuição de que o ângulo de ataque provavelmente é baixo demais para um bom funcionamento. Ele respondeu que está muito confiante em suas simulações de Computational Fluid Dynamics com um nível de confiança de 9 de 10. Minha intuição é que isso simplesmente não funcionará bem, devido ao ângulo de ataque. O design da lâmina, eu não faço ideia. Pode ser bom em um ângulo maior, mas o ângulo de ataque vai acabar com isso. Além disso, acho que pode quebrar. Tipo, essa coisa é super frágil. Ele disse que o design é para metal, mas usamos plástico, o que é divertido. O Fibonacci Flippers foi enviado por Will. Ele afirma que este design é supostamente ótimo para turbinas eólicas. Então, por que não invertê-lo e colocá-lo na água, na expectativa de que a inversão de direção possa gerar um alto impulso com eficiência razoável? Sua confiança nisso é de 7 em 10. Não acho que vai chegar perto do desempenho da hélice base, mas se empurrar o barco será bem legal, então estou animado para ver este. Por último, mas não menos importante, temos o Mars Glider, e isso foi enviado por Joker One. Ele menciona que, por operarem em números de Reynolds reduzidos, essas hélices utilizam um aerofólio de baixo Reynolds, desenvolvido para o Mars Glider japonês. Procurei um Mars Glider japonês no Google sem sucesso, não entendi a referência. Contudo, após o envio do design, a Micronix 3D se ofereceu para imprimir uma hélice. Aceitei e eles cumpriram. A Micronix está criando uma impressora seletiva por laser de sinterização acessível, visando introduzir a tecnologia seletiva por laser de sinterização no mercado de hobby de alto padrão. Essa hélice parece bem resistente. É feito de nylon e mais leve do que imaginei. O acabamento é mais áspero que hélices impressas em estereolitografia, mas possivelmente posso suavizá-lo depois. Esses são os nossos concorrentes para o primeiro vídeo. A competição será chata se não visualizarmos as hélices em ação. Preciso criar uma configuração de câmera subaquática de alta velocidade para filmar as hélices girando. Primeiramente, tentei acoplar a câmera Slow Motion Free Flight Amber no barco com uma lente de sonda para atravessar a superfície da água. A lente de sonda cilíndrica gera alta resistência, dificultando a velocidade do barco. Imprimi em 3D uma manga aerodinâmica para a extremidade da sonda. Uma desvantagem das lentes de sonda é a baixa entrada de luz. Esta é F14, para todos vocês que entendem de câmeras e sabem o que isso significa. Câmeras de alta velocidade precisam de muita luz e até a luz solar direta pode ser insuficiente devido às suas velocidades de obturador rápidas. Felizmente, conheço alguém que cria módulos de diodo emissor de luz de alta potência que usam baterias LiPo. Normalmente usados em drones para iluminar do céu, devem ser perfeitos para essa aplicação. Estou tentando montar essa configuração de câmera no barco para visualizar a hélice em alta velocidade. Seria muito mais fácil filmar enquanto o barco está apenas amarrado no cais, mas então só estaríamos vendo o que acontece durante o empuxo estático, que está longe de ser a condição ideal para essas hélices. Elas são otimizadas para velocidades entre 2 e 3,8 metros por segundo necessárias para terem chance de vencer.
Ao testar hélices no lago, uso o Opus Exodus 600 para manter as baterias do meu computador e câmera carregadas. É uma estação de energia móvel com capacidade de bateria de 256 Wh. Essa energia pode mover o barco por 35,4 km a 2 metros por segundo. Tem duas tomadas AC de 600W portas Universal Serial Bus, A e C, uma saída DC de 12V e entradas para painéis solares. Ele pode ser carregado até 240 watts só com energia solar e, com a C, carrega em pouco mais de 30 minutos. Realmente uso bastante este aparelho. Comecei a deixá-lo no meu carro, pois sempre preciso quando saio. Usei-o para alimentar meus dispositivos em várias missões de barco autônomas, e quando preciso de mais energia para carregar as grandes baterias do drone, uso o Opus Mega 5, que produz até 4.000 watts. O Exodus 600 é potente o suficiente para operar pequenas ferramentas elétricas, útil para consertar o carro do Colin. A Opus está conduzindo o programa Opus Help, destinando 5% de suas vendas para fornecer bancos de energia aos necessitados. Isso ajuda a manter as luzes acesas para centenas de beneficiários que vivem em lugares com energia instável ou que lutam para pagar a conta de luz. O Opus Exodus 600 está disponível na Amazon ou em opus.com. Veja o link na descrição para mais detalhes. Voltando ao vídeo. Então, o vídeo se apresenta assim. Notei que 600 quadros por segundo quase não são suficientes para observar essas hélices. Elas giram a cerca de 1.700 rotações por minuto, o que corresponde a 28 rotações por segundo. Significa que a câmera captura somente 20 quadros por rotação. Não é péssimo, mas talvez não seja ideal para entender o fluxo. Adicionei corante alimentar à água. Parece interessante, mas é só uma imagem estática. O barco está parado, logo o fluxo não reflete as condições reais de operação. Em um vídeo de teste de hélice do último verão, notei que, ao alinhar as rotações por minuto da hélice com a taxa de quadros da câmera, cria-se um efeito como se a hélice não estivesse girando. Podemos observar o fluxo usando uma GoPro subaquática, eliminando a necessidade de uma lente de sonda. Projetei um hidrofólio simétrico no OnShape que acomoda a GoPro. Todos os modelos 3D do vídeo, incluindo as hélices, estão disponíveis nos links do OnShape na descrição. O OnShape é gratuito para amadores, bastando se inscrever para ter acesso a tudo, inclusive ao histórico de design nativo de todas as peças. Imprimi o foil da GoPro em 3D na Prusa XL. Levou algumas iterações para acertar o design, mas eventualmente tudo se encaixou. Esse conjunto se fixa na lateral do barco. Após algumas tentativas, a GoPro agora consegue mirar diretamente na hélice e capturar fotos incríveis como esta. Ops! As imagens são boas, mas se tivesse algo na água para visualizar melhor o fluxo, seria ideal. Por isso criei esse hidrofólio simétrico louco que se liga à frente da unidade de acionamento. O objetivo é introduzir pequenas bolhas de ar na água com mínima turbulência. Eu o imprimi em 3D no Form 3 Plus. E a coisa legal sobre essa peça é que ela tem pequenos canais para o ar fluir. Um tubo passa pela seção superior e desce até a parte inferior do foil. O outro lado do tubo se conecta a pequenas bombas de ar. O conjunto é fixado com uma tira de velcro e permanece assim após a instalação. Para alcançar a máxima velocidade do obturador na GoPro, estou utilizando novamente um módulo de ar da Stratos Diodo emissor de luz. O borbulhador funciona, podemos começar a testar as hélices. No primeiro vídeo, faço o barco executar uma missão de waypoint, onde a velocidade aumenta 0,1 metros por segundo a cada waypoint. Desculpe-me. Inicia a 2 metros por segundo e tenta atingir 4 metros por segundo, mas a maioria das hélices não consegue acelerar o barco tão rápido. Então ele retorna para que eu possa substituir e testar novamente as hélices 24 vezes para 24 hélices. Devo notar que na verdade não estou realizando os testes de eficiência com nenhuma câmera a bordo. Todas as imagens subaquáticas ou a bordo são capturadas individualmente. Começando com nossa hélice base. As imagens subaquáticas mostram vórtices de bolhas sérios saindo das pontas. Muitos podem achar que é cavitação, mas discordo em parte. A razão é que quando não sopramos bolhas nas hélices, esses vórtices são muito menores, se não totalmente ausentes. É difícil afirmar se uma bolha perdida atingindo a lâmina provoca a espiral visível, apesar de às vezes aparecerem. Uma bolsa de cavitação real se dá quando a pressão decresce ao ponto da água virar vapor, mas acredito que as espirais que observamos são uma combinação de vapor de água e ar das bolhas. Provavelmente é uma combinação de cavitação e ventilação. Ventilação ocorre quando o ar adere a uma superfície, vindo de bolhas dispersas. Acredito que há um forte vórtice na ponta, independente do que cause os espirais. Portanto, lembremos disso ao observar outras hélices. A força do vórtice na ponta pode correlacionar-se com a eficiência.
Eu testei cada hélice várias vezes em diferentes dias para obter uma medição mais precisa da eficiência, e aqui estão os números para a hélice base. Está em primeiro pois é a única hélice testada até agora. Usamos a eficiência integral para classificar cada hélice, com números maiores indicando mais eficiência. O vídeo introdutório explicou que a eficiência integral é basicamente a área sob a curva na representação de eficiência contra a velocidade. Agora vamos falar sobre o que este gráfico realmente mostra. A hélice inicia eficientemente, gerando 26 gramas de empuxo por watt, mas ao atingir a potência máxima do motor de 400 watts, a eficiência reduz para 10 gramas de empuxo por watt. Então, vamos tirar a cabeça do balde de detalhes técnicos e voltar para o concurso, em modo automático. Não há vento algum. Está tão bom agora. Apliquei várias camadas de revestimento super hidrofóbico de nanocerâmica na hélice base e deixei secar para o próximo teste. Parece bastante hidrofóbico para mim. Não tão hidrofóbico quanto um pato, mas é difícil de superar na natureza. Este é um conceito insano que revolucionará o transporte para sempre. Brincadeira, é bem mediano. As curvas de eficiência são quase idênticas, e o revestimento super hidrofóbico teve um desempenho ligeiramente inferior, mas essa diferença está no ruído. Acho seguro assumir que o revestimento não fez diferença. A próxima é a virada dupla. Com aceleração elevada, os vórtices na ponta ficam visíveis, mesmo sem bolhas no fluxo. Com as bolhas ativadas, fiquei realmente surpreso que ainda parece haver um ponto de estagnação atrás do cubo, mesmo que ele diminua muito mais gradualmente do que a hélice base. O ângulo lá atrás parece muito íngreme. Aqui estão nossas curvas de eficiência. A hélice base está no topo, para comparação. A eficiência integral média ao longo de 3 testes é de 26,9, e isso a coloca em primeiro lugar. Ah, os patinhos nasceram. Eles são adoráveis. Pequenas bolinhas de penugem. Uau! Agora é a hora do manipulador de informações. Essa hélice toroidal é a inovação incrível que os vídeos do YouTube afirmaram? Vamos descobrir. Na visão subaquática, não há vórtices nas pontas. Com bolhas ativadas, uma espiral sai de trás, mas não parece originar da ponta, o que é intrigante. Aqui está a curva de eficiência comparada a mais de algumas corridas é 23,3, que ao longo de algumas corridas é 23,3, o que a coloca em segundo lugar. Teremos que esperar até o terceiro vídeo para ver se é mais silencioso que os outros. Caramba, deixei metade de uma barra aqui por cerca de 60 segundos e um pássaro simplesmente voou e comeu. Próximo, a hélice de deslizamento em anel. Sei que muitos dirão que não dei uma chance justa a essa hélice por ser impressa em fabricação digital direta. No vídeo introdutório, comparei uma hélice fabricação digital direta e uma estereolitografia idêntica. A versão fabricação digital direta era aproximadamente 15% inferior. Se a hélice for cerca de 30% diferente da referência, reimprimirei com estereolitografia e testarei novamente. Oh Deus, é tão ruim! Está fazendo 16 amperes a só 1,6 metros por segundo, isso é péssimo. Pelo vídeo subaquático, não vejo nenhum vórtice, o que é bom, tudo porque a eficiência era terrível. A eficiência integral, que é apenas 0,46, é tudo, já que era péssima, ficando em último lugar por uma larga margem. Mas preciso mencionar que esse sistema de medição se desfaz com hélices que não podem atingir altas velocidades, pois um componente importante da velocidade máxima, que é relativamente baixa, faz com que a eficiência integral que estamos analisando seja desproporcionalmente baixa. Portanto, em situações assim, devemos considerar apenas os gramas reais de empuxo por watt a 2 metros, pois não podem ser comparados com a eficiência integral, especialmente com hélices de baixa qualidade. Nosso sexto concorrente tem diâmetro maior e hélices ruins. Nosso sexto concorrente é maior, o diâmetro é melhor. As promessas de eficiência da alta relação de aspecto serão mantidas? Vamos descobrir. Estou simplesmente morrendo aqui. É o dia mais prazeroso. Observe como está tranquilo e totalmente plano. Uau! Se alguém quiser vender sua casa no Lago Barato, quero que não haja nada grudado nas lâminas. Sem cavitação, não percebo nada aderido às lâminas. Sem cavitação, sem ventilação, sem nada. Parece promissor para grande eficiência. As coisas começam a ficar loucas quando ligamos as bolhas. Vejo vórtices, mas não surgem nas pontas. Eles se tornam visíveis apenas alguns centímetros atrás da hélice. Ainda não estou totalmente convencido de que essa bolha atinge o núcleo do vórtice. Ela se propaga instantaneamente através dele, quase como uma rachadura se propagando através do vidro quebrando. Mas a parte louca nem é essa. Veja essas bolhas onduladas aqui.
elas são incríveis. Você pode ver o legal. Eu acho que essa formação provavelmente seria visível para a maioria das hélices, mas essa hélice acontece de ter o diâmetro perfeito para onde aquela última linha de bolhas apenas flui no lugar certo. Bem legal. Então, nossa curva de eficiência é assim, com um novo vencedor. A eficiência total é 35,3 e a velocidade máxima 3,7 metros por segundo. Incrível. O vento está chegando. Você vê isso? Você vê o vento? Está bem ali. Talvez vento seja um exagero. A brisa está chegando. Bem, pelo menos já fiz vários testes. A seguir são nódulos e penas. A verdadeira questão é se esta irá superar ou não quaisquer diferenças da hélice base. Segue o gráfico de eficiência, com possíveis diferenças da hélice base. O gráfico de eficiência, similar ao da base, está aqui. Na integral, a eficiência é de 22,11, ligeiramente menor que a hélice base, classificando-a em sexto lugar. Agora é a vez da hélice Paunovic, com patente pendente. A simulação Computational Fluid Dynamics do NENAD será realista? Este objeto tem quase nenhuma chance de não quebrar. É bastante frágil, mas por outro lado tem um tom super baixo, então talvez o baixo nas lâminas. Vai quebrar? Vai quebrar? As lâminas. Vai quebrar? Vai quebrar? Vai quebrar? Não está quebrando. Incrível. Na câmera da bolha, parece que somente a raiz das lâminas da hélice empurra a água para trás. Próximo às pontas, o fluxo circula pela água que se aproxima, possivelmente devido à baixa inclinação da ponta incapaz de gerar impulso, apenas produzindo arrasto. Parece que está vibrando, a hélice pode ter quebrado. Por algum motivo, a curva de eficiência está invertida e não entendo bem. Ele não atingiu a velocidade inicial de 2 metros por segundo. Então este fez 3,5 gramas por watt a 1,6 metros por segundo, pior que a hélice de deslizamento em anel a 2 metros por segundo. Isso o deixa em último. Adoraria ver a capacidade desse design de lâmina se o passo estivesse correto, mas hoje não é o dia. A seguir, Fibonacci Flippers. Realizei um teste preliminar para ver se poderia mover um barco de algum modo e fiquei surpreso positivamente. É impressionante. Na verdade, produziu muito mais impulso do que eu pensava que produziria ele. Executei-o pela missão de Waypoint. Da perspectiva subaquática, o fluxo parece convergir e sair próximo à ponta na parte posterior. Parece haver poucas bolhas saindo pelo diâmetro externo. Sem dúvida, esta hélice não é ideal para este motor, então seria útil verificar a eficiência que uma espiral de Fibonacci poderia oferecer se fosse otimizada. A eficiência é 9 e a velocidade máxima atingiu 9 ms. Eu darei a ele o primeiro lugar na categoria novidade, mas ele fica em sétimo lugar no geral. Por fim, ele é o sétimo no geral. Por fim, mas não menos relevante, temos o Mars Glider. Centragem seletiva a laser. Deve ser semelhante em força a uma injeção porque o passo e o comprimento da corda da ponta são ambos tão grandes que é certo que terá uma tonelada de resistência rotacional. Isso poderia resultar na corrente de fase atingindo o máximo em uma baixa rotação, impedindo a hélice de receber os 400 watts completos. O que você está construindo? Um barco para testar hélices. Oh, você testa a hélice, todos os estilos, sim, muitos. Legal, obrigado. Testei a hélice de 14, que é bastante ruim. Naquela noite, tratei minha 14, que é bem ruim, com cera, e a derreti com um soprador térmico na esperança de torná-la bastante hidrofóbica. Refiz o teste. É bastante hidrofóbico. Refiz o teste com a cera, o que é bom. Da visão da bolha, podemos ver. Isso é positivo. Da perspectiva da bolha, observamos manchas ocasionais de cavitação fixas na parte posterior das lâminas, ou pode ser o ponto de ventilação 55 colocando-o em sétimo lugar. Portanto, o Mars Glider atingiu eficiência de 14,55, ficando em sétimo lugar com velocidade máxima de 3 metros por segundo. Não acho que o perfil aerodinâmico de baixo número de Reynolds faça muita diferença quando o restante do design da lâmina está longe de ser otimizado. Então é isso para o episódio 1 de 3. Sintonize na próxima para ver se alguém supera o maior diâmetro é melhor. Inscreva-se e ative as notificações para não perder episódios. Agradeço a todos que enviaram uma hélice, a Formlabs pela resina fornecida, a PCBWay pelos prêmios, a MIT pela ajuda no sistema de coleta de dados e a Holbrook Aerospace pelos dados básicos. É isso para o vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir este vídeo. Tchau!
Obrigado.